Boa noite. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Christian, sou mexicano, por isso meu português não é o melhor. Mas vou fazer uma breve reflexão. As outras ocasiões que eu compartilhei com vocês, eu tive um pouco mais de tempo, mas eu não sabia que ia ser com o Santíssimo. E é uma regra na igreja. Isto falava o cardeal Arinze, que foi o cardeal que levava a congregação do culto divino e dos sacramentos. Ele falava que quando está exposto ao Santíssimo, sempre tem que ser breves reflexões. Minhas palestras são como de 1 hora, 1 hora 15. Agora vamos fazer uma coisa mais breve. Porque temos o Santíssimo e realmente quando está exposto ao Santíssimo toda a nossa atenção tem que ficar em ali. Então me pediram que fizesse esta breve reflexão do livro de Josué, mas antes de ler o texto que me deram, vou lhes compartilhar dois princípios deste livro. O primeiro princípio é que a comunidade de Israel irá se manter no dom da terra prometida se é fiel ao pacto do Senhor. O Senhor deu a terra prometida ao povo de Israel e o povo de Israel vai ficar e permanecer lá se é fiel ao pacto do Senhor. E o segundo princípio deste livro sagrado é: por o pacto do Senhor faz possível a unidade entre as tribos de Israel. Então, não sei se olham a conexão. O povo de Israel vai ficar na terra que Deus lhes deu, a terra prometida, se eles se mantêm fiéis. E por que se tem que manter fiéis? Porque só sendo fiéis a Deus, todas as tribos, pode existir uma unidade. Por que quero dizer isto? Porque em nossos tempos estamos vivendo tudo o contrário, totalmente tudo o contrário. Nos países ocidentais, como Europa e a América, nos países dos continentes americano e europeu, podemos dizer que é como uma terra prometida, porque Europa não se entende se não se entende sua raiz cristã. E a América não se entende se não entendemos sua raiz cristã. Não sei se vocês escutaram isto do presidente, antigo presidente, o anterior presidente de Uruguai, que vocês sabem, ele é ateu. E ele fala como os socialistas que querem fazer essa grande nação das Américas. E eles dizem, e este presidente ateu falava que todos os países de América, com exceção os Estados Unidos, temos duas coisas em comum que nos fazem ser um só povo. A terra das línguas espanhola e portuguesa, Iberoamérica, Espanha e Portugal. E segundo, a Igreja Católica. Isto falou um presidente ateu. Ele não acredita na Igreja Católica mesmo, ainda critica e não gosta de muitas coisas da Igreja, mas ele reconheceu que a única coisa que nos une realmente aos povos americanos é a Igreja Católica. Eu nunca tenho visitado o Brasil,
mas eu tenho visto alguns documentários, e é interessante, e não sei se vocês conhecem algum país de América Latina, México, Colômbia, Venezuela, é interessante que os povos mais antigos são iguais. Tem uma igreja, como uma praça. É interessante que a igreja é o centro do povo. É a mesma coisa, porque a sociedade americana, latino-americana ou ibero-americana e Europa tem uma raiz cristã. Bom, foi fundada pela fé católica, mesmo que não gostem os ateus, os socialistas, os secularistas. A fundação de Europa e de América não se entende sem uma igreja católica, sem uma fé católica. Quando se rejeita o fundamento, a aliança que Deus fez com a Europa e a América, as coisas vão a começar não dando a união nos países, mas tudo o contrário. Vocês podem olhar a situação, por exemplo, de Espanha. Tem muitos problemas. Os catalães de Barcelona se querem separar e outros se querem separar. Tem uma crise de união em Espanha, mas essa crise de união começou com uma crise de fé. Porque estes princípios do livro de Josué são muito importantes. Quando o povo recebeu uma terra de Deus, se não é fiel à aliança de Deus, se não é fiel a Deus, não pode existir união. Não pode existir união. A Revolução Francesa falava de fraternidade. A Revolução Francesa foi ateia e falava de fraternidade. Frater em latim significa irmão. E a pergunta é: como um governo, como uma revolução fala de ser fraters, irmãos, quando rejeita o pai? Somos irmãos, mas quem é uma fraternidade sem paternidade? Isso é absurdo. Por isso, Europa e América está caindo no absurdo, porque está rejeitando aquele que nos deu a terra e aquele que é o único que, se somos fieles a ele, podemos estar unidos. Se não existe união em uma pátria, essa pátria, tarde ou temprano, vai cair, vai cair. Possivelmente alguns sentem medo, mas eu tenho que dizer, nós, e especialmente seus filhos, netos, vão haver a mais grande crise em Europa e América. A mais grande crise. Se você não se está preparando a ser arrestado, preso na cárcel, mártir, tem que se preparar. Isto está começando. E vou falar 3 coisas muito importantes. Não estamos no ano da misericórdia. Vocês sabem que o ano da misericórdia não é neste ano, é um ano extraordinário, um ano jubilar é cada 25 anos. O último ano jubilar foi no 2000. Quando seria o seguinte ano jubilar? No 2025. Porque o Papa Francisco desejou colocar este ano antes do 2025. E um amigo sacerdote entendeu uma coisa. O ano da misericórdia finaliza o 20 de novembro. E ele fala: escutem como se vai escutar isto. Em cada ano se consagra a Porta Santa. Mas o Papa Francisco mudou o nome da porta. Por primeira vez, um Papa não chama de Porta Santa, chamou de Porta da Misericórdia. Mas o 20 de novembro
Dice este amigo sacerdote, a porta da misericórdia vai ser fechada. Olha como se escuta. O 20 de novembro, a porta da misericórdia vai ser fechada. Agora estamos em tempo de graça. Tempo onde Deus nos está falando, vocês não estão sendo fiéis à minha aliança. Eu sou perdão, misericórdia. Você é o maior pecador, não importa. Se arrepende, venha. Minha misericórdia é para todos. Mas se você rejeita a minha misericórdia, depois da misericórdia que segue a justiça. Isso vai acontecer em novembro. Segunda coisa. O que vai acontecer o 8 de novembro? As eleições do país mais poderoso. E eu não vou falar agora de política, mas nós temos que entender que este país vai ter as piores eleições da sua história. Porque nenhum dos dois candidatos obedecem à lei do Senhor. Vai acontecer em novembro. Terça coisa. O cardeal atual do culto divino e dos sacramentos em Roma é outro cardeal africano, como o cardeal Arinze. É cardeal Sara. E ele, eu gostaria que tivesse feito uma lei, mas é uma proposição para toda a igreja, de que começando em Advento, se comece a celebrar a missa ad orientem, como são palavras latinas, ad orientem. Que significa? Pelo menos nas comunidades latinas, é triste escutar, que falam espanhol, falam, o sacerdote novamente nos vai dar as costas. Isso significa porque o cardeal Sara disse, a missa vai ser igual, não vai voltar em latim, mas o sacerdote é melhor que esteja celebrando novamente ad orientem. Mas quando o sacerdote celebra ad orientem, não está dando as costas a nós, ao povo. Ele está dando a face ao Senhor. Mas como nós somos o centro da liturgia agora, se eu gosto da liturgia, se gosto da pregação do sacerdote, se o coro, o centro somos nós, não Jesus. E por isso falamos, novamente o sacerdote nos vai dar as costas. Não, o sacerdote vai estar olhando a Jesus e você se pode unir a isso. E o que tem que fazer o sacerdote? Tornar-se a Deus. Então, olha que é interessante isto, porque o livro de Josué você tem uma terra prometida, essa terra se nos deu faz muito tempo a América e a Europa, e agora a América e a Europa está vivendo na apostasia, na negação da fé. Aqueles que realmente estão sendo fiéis a Jesus são aqueles que já não têm terra, os sírios, os iraquíes, nossos irmãos que realmente estão dando a vida na Síria, na Iraque. Então, isto é muito importante, porque agora vamos a ler o texto que tenho que refletir, isso, me ajuda? E vamos entender muitas coisas, mas estes dois princípios são muito importantes para entender o sentido do livro de Josué. Sim, está aqui, só que é por versículo, mas pode ler tudo. Okay. Tendo o povo atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolhi 12 homens dentre o povo, um por tribo, e ordenai-lhes: tomai daqui do meio do Jordão, deste lugar onde os pés dos sacerdotes estiveram parados, 12 pedras que levareis convosco e as colocareis no lugar onde haveis de passar a noite. Josué convocou os 12 homens escolhidos, um por tribo, entre os filhos de Israel, e disse-lhes: ide adiante da arca do Senhor vosso Deus no meio do Jordão, e cada um de vós
segundo o número das tribos de Israel, carregue uma pedra no seu ombro. Isso ficará como um memorial entre vós. Quando vossos filhos vos perguntarem um dia o que significam essas pedras, responder-lhes-ei: as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela atravessou o Jordão, as águas foram cortadas, e essas pedras são para os israelitas um monumento eterno em memória desse acontecimento. Fizeram os filhos de Israel como Josué lhes tinha ordenado. Tomaram do meio do leito do Jordão 12 pedras, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos de Israel. Levaram-nas consigo e depositaram-nas no lugar onde deviam acampar. Pois também Josué outras 12 pedras no leito do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levaram a arca da aliança, e elas estão ali até hoje. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado. Este texto é depois do que o povo atravessou o Jordão. E o povo atravessou o Jordão similar ao milagre de Moisés. Depois do milagre de atravessar o rio Jordão, Deus pede ao povo que coloquem pedras, 12 pedras. Isto que significa? Depois de um milagre, você precisa fundações, pedras. Porque se sua espiritualidade só é uma espiritualidade de milagres, a persecução que vem, você não vai suportar. Vocês acham que os sírios, os iraquis, estão vivendo de uma espiritualidade de milagres? Não. Não. Eles têm fundações que permitem dar a vida nesta persecução. Dar a vida. Novamente, falo dos nossos povos. É interessante uma coisa que é lindo do país de vocês, Brasil. Se eu não me engano, se não estou em um erro, Brasil tem um nome desde sua fundação: Terra da Santa Cruz. Terra da Santa Cruz. O brasileiro tem que entender que não existe Brasil senão um país que está crucificado com o Senhor. E quando o brasileiro rejeita a cruz, eu acho que começa a rejeitar sua própria natureza brasileira. O povo brasileiro, desde a sua fundação, tem a cruz do Senhor. Em outras palavras, Brasil, na história de Brasil, não conheço muito, mas possivelmente tem olhado muitos milagres, o milagre da Nossa Senhora de Aparecida. Mas todos os milagres da história do Brasil têm sentido se está na fundação, com fundações na cruz. E a cruz não é linda, não se sente bem. Uma das coisas que eu acho que vamos a ter que viver esta persecução e tudo o que vai acontecer em Europa e em América, eu acho que o católico tem que entender que a maioria do tempo vai ter que viver essa fé em, não sei se é esta palavra em português, sequidade ou aridez. Aridez.
espiritual. Vocês não vão sentir lindo acreditar em Deus. Por isso, nós precisamos ter fundações. Não estou minimizando os milagres. Benditos sejam os milagres. Deus continua fazendo milagres. Mas nossa fé não tem que estar nos milagres, porque os milagres nos têm que ensinar o que Deus falou ao povo de Israel. Ok, vocês viveram o milagre do Rio Jordão, agora 12 pedras, fundações. Porque senão, se você está esperando milagre, mais milagre, mais milagre, não, assim não dá. 12 pedras. No livro de Josué, essas 12 pedras são as 12 tribos de Israel. Mas a gente tem uma coisa melhor que as 12 tribos de Israel. No Evangelho, Jesus disse aos apóstolos que eles julgarão as 12 tribos de Israel. Quais são as fundações da igreja? Os apóstolos. Depois São Paulo fala também isso. Os apóstolos. Como a cabeça, Pedro. E é uma pergunta que nós podemos fazer. Eu conheço o magistério da igreja? Algum dia já leí alguma encíclica? Se vocês leem só as encíclicas de Vento, de João Paulo II, Pio X, Leão XIII, vocês vão entender que estes papas nos estiveram falando do que está acontecendo agora, mas como ninguém lê o que Pedro, a pedra maior, diz às 12, por isso, quando eu falo isto nas igrejas, nos grupos, as pessoas começam a sentir medo. Medo por quê? Medo por quê? Que ele não é nossa esperança, nossa paz. Medo de quê? Que Jesus não ressuscitou? Medo de quê? Se alguém sente medo do que vem, do que vai acontecer, é uma sinal de que sua fé pode ser uma fé de milagres, mas não com fundações. Estamos no ano da misericórdia, é tempo para que você acorde e diga, é tempo de colocar fundações. É tempo de colocar fundações. Uma das crises que está vivendo a igreja, mesmo nas 12 pedras, quem são os sucessores dos apóstolos? Os bispos. E tristemente, existem bispos agora que estão não sendo fundações, mas confusão, crises. Existem obispos agora que estão pregando um evangelho que não é católico. E que vamos a fazer? Vamos a criticar esses bispos e... Não. Uma regra de espiritualidade que todos os santos entenderam. Deus limpa a sua igreja gerando santos dentro dela, não com sectários ou pessoas que criticam fora dela. A igreja tem lixo muito, começando com nosso lixo. E os santos entenderam que, como esse obispo está falando uma coisa que não é católica, espera, você está sendo todo o santo que você tem que ser agora, hoje, porque Deus limpa a sua igreja gerando santos, não sectários, não novas igrejas, não ateus, santos. A limpeza, a reforma da igreja é a santidade.
é a santidade. Diz no versículo 6 e 7: Isso ficará como um memorial entre vós, quando vossos filhos vos perguntarem dia que significam essas pedras, responder-lhes: eis, as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, etc, etc. Isto é interessante. Diz, quando os filhos lhes perguntem, mas teus filhos vão a perguntar sobre as pedras. Se eles veem, olham as pedras, conhecem as pedras. Alguém pode perguntar sobre uma coisa que nem tem olhado nem conhece? Não? E isso é uma pergunta muito importante, especialmente para aqueles que são pais. Teus filhos estão olhando essa pedra, essas fundações na tua vida? Por exemplo, o Papa São João Paulo II, ele foi uma pessoa muito inteligente e falava muitas línguas. E é interessante que ele disse que seu melhor seminário foi seu hogar. Obrigado. Sua casa. Não sei se vocês conhecem o Papa São João Paulo. Sua mãe morreu quando ele era realmente uma criança. Depois seu irmão e depois seu pai. Mas antes de que morrera seu pai trabalhava todo o dia em tempo de guerra. E disse o Papa São João Paulo II na sua autobiografia que em ocasiões, na madrugada, muito tarde, na noite, ele entrava ao quarto de seu pai e seu pai estava de joelhos na cama orando, porque é o único momento que tinha no dia para orar. Porque todo o dia estava trabalhando. E São João Paulo II falou na sua autobiografia: esse foi meu melhor seminário. Não foi a Universidade Pontifícia XXX, ou o seminário de Polônia. Não. O melhor seminário foi olhar a meu pai sendo fundação da minha fé. Fundação da minha fé. Eu não sei se o pai do Papa São João Paulo II sabia que a testemunha que ele estava dando a seu filho, em segredo, faria um dos melhores papas da Igreja Católica. E santo. E possivelmente não sabia de teologia, mas estava sendo fundação. Depois fala, você tem que dizer isso a seus filhos quando eles lhe perguntem, para que eles guardem a memória disso. Quando você comunica a fé a seus filhos, você tem que entender que está comunicando a fé a seus netos. Mais diante. Mas se você morrer a seus filhos, você fica tranquilo e diz: meus filhos continuarão dando a fé. Nós não somos protestantes. Nós não somos protestantes, a gente não é protestante. Nós acreditamos na Sagrada Escritura, na tradição apostólica e no magistério. E tradição vem do latim, que significa entrega. A tradição significa aquilo que nós recebemos desde os apóstolos, os sucessores de apóstolos e todas as igrejas em 2000 anos, que muitos nos entregaram a nossa fé com sangue, os mártires. Você, seus filhos, estão preparados
para continuar a tradição, a entrega, é uma coisa que nós podemos orar diante do Santíssimo. E última coisa, no versículo 9 diz: pois também Josué outras 12 pedras no leito do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levaram a Arca da Aliança, e elas estão ali ainda hoje. As fundações têm que ser a fidelidade à única igreja que fundou Jesus e os apóstolos, a Igreja Católica. Mas a Igreja Católica é fiel a Nosso Senhor se está no lugar sagrado. Porque aqueles que levavam a Arca da Aliança eram sacerdotes. E na Arca da Aliança foi um signo, uma sinal da presença de Deus. No altar agora não temos uma sinal, temos realmente a presença de Jesus. E eu pergunto, quantos realmente todos os dias, pelo menos tentam, procuram ter um momento diante de Jesus e Eucaristia? Mesmo no sacrário, mesmo se está fechada a igreja, se coloca uma de joelhos na rua. Realmente não acreditamos, temos que dizer-nos a verdade, não acreditamos na real presença de Jesus. Porque se acreditáramos, eu sempre coloco este exemplo, se no inverno, um tempo mais frio, com neve, com tudo, estiver andando na rua, 20 milhões de dólares, só de sair, e você, grátis, recebe 20 milhões de dólares. Quantos de nós seríamos? Eu acho que todos, possivelmente. A presença de Jesus na Eucaristia vale mais ou menos que 20 milhões de dólares? Mais. Muito mais. ¿Por que não procuramos ir à missa todos os dias? ¿Por que não fazemos uma visita diante de Jesus todos os dias? Não acreditamos na presença de Jesus. Não acreditamos. Temos que nos falar a verdade. Porque se o mais grande, não da terra, do universo, é a presença de Jesus na Eucaristia, eu trabalho, bom, em seu trabalho você deseja, tem pelo menos o desejo, comunga espiritualmente. Sua oração é: Jesus, ajuda-me a ter algum trabalho, algum momento onde eu possa ir à missa todos os dias e te visitar pelo menos uns minutos todos os dias. Não! Se você não deseja, Deus te vai conceder a graça de ter um trabalho que te ajude a poder visitar o Santíssimo sem problema. Deus não te vai dar o que você não deseja. Eu entendo a vida daqui dos Estados Unidos. Mas a pergunta não é se você pode, você deseja todos os dias ir na missa, ter na missa? Você deseja estar todos os dias, pelo menos um momentinho, diante do Santíssimo? Se você não deseja, não acredita na presença de Jesus. Possivelmente tem uma fé de milagres, porque isso sim, se eu tenho câncer, não sei como faço, mas estou todos os dias diante do Santíssimo pedindo a minha saúde. Olhem porque nossa fé tem que ter fundações. A última coisa, e é uma conclusão, eu digo que aquilo que vai acontecer com tudo o que está acontecendo no mundo é que a gente se tem que preparar a não ter a Eucaristia um dia. No século passado, em México, o governo fez uma persecução. Se fecharam as igrejas. O Papa canonizou a um menino de 14 anos, faz uns dias, mexicano, mártir. 14 anos.
E eles celebravam a missa na montanha, nas casas, escondidas. Eu acho que dia nós vamos a olhar isso. Vai acontecer. De mim se lembra? Eu tenho falando isto desde 2005. E mesmo na igreja católica me falam fanático, pessimista, Cada dia, essas pessoas estão olhando que não estava falando uma coisa fanática. Pois agora eu digo, você tem o privilégio de poder visitar o Senhor na Eucaristia todos os dias. E se você não aproveita esse tempo, dia você vai experimentar não ter o Senhor. E vai acontecer a mesma coisa que com Maria Magdalena na ressurreição. Ela perguntou: onde tem colocado o meu Senhor? E eu digo que vamos a chorar. Mas vai existir dois tipos de pessoas, dois tipos de choros. O primeiro, aquele que foi fiel à presença de Jesus na Eucaristia e que, como Maria Magdalena fala: onde está meu Senhor, que quero adorar? Onde tem colocado meu Senhor, que quero adorar? E o segundo tipo vai ser aqueles que vão a chorar por não ter aproveitado o tempo quando podiam adorar. São tempos para nos preparar, para colocar fundações na fidelidade à nossa Igreja Católica, pero a Igreja Católica que existe como a Eucaristia. A Eucaristia é esse culmen, o mais alto da vida da Igreja. Se não temos Eucaristia, a Igreja morre. Amém.